Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio capítulo 7 ao capítulo 9, e no capítulo 7, Deus diz que quando tiver destruído os inimigos da terra no qual eles vão possuir, que é para eles não se contaminarem, não dar suas filhas e seus filhos em casamento, para não misturar com estes povos, e é para derrubar os seus altares e jogar por terra todos os seus deuses de fundição. Isso é um recado para nós hoje. A Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 2 Coríntios 6, 14 a 17, para nós não termos envolvimento com as pessoas do mundo, manter-se incontaminado do mundo, ser santo. E Deus fala, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. E diz que escolheu eles, não porque eles eram os maiores, nem os melhores, mas porque eles eram os menores, e para cumprir o juramento que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus escolheu um povico, um povo nômade, sem terra, sem rei, sem nada, que saiu de Ur dos Caldeus. Ele fez desse povo agora uma grande nação. Agora eles tinham uma constituição, a Torá, o Pentateuco, e eles tinham um rei, o Senhor. E o Senhor caminharia no meio deles. E eles seriam uma testemunha viva da existência do Deus Criador. Seriam os sacerdotes, os representantes do Deus Criador em toda a terra. Moisés está repetindo isso antes deles tomarem posse da terra prometida, para depois não falar que não sabia. Saberá, pois, que o Senhor Deus é Deus fiel que guarda a aliança. Ele guarda, ou seja, ele cumpre a parte do seu tratado. Guarda, pois, os estatutos, os juízos e os mandamentos do Senhor. Jesus falou, aquele que me ama guardará a minha palavra. Eu e meu Pai viemos para dentro dele e faremos nele morada. Guardar é praticar, é estar integralizado com o Senhor. É ser um com ele, é andar segundo ele anda. É fazer aquilo que ele nos mandou fazer. E sermos imitadores do Cristo. Se guardares a aliança, os estatutos e os juízos que o Senhor te deu, o Senhor teu Deus te amará, expulsará de diante de ti os teus inimigos, abençoará a sua terra, os seus filhos, conforme o juramento que ele fez aos pais. Bendito será ao entrar e ao sair, bendito o fruto da sua amassadeira. Não tema essas nações, porque eu vou entregar nas tuas mãos. A vitória, ela vem do Senhor, é o Senhor que entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Não tenha medo de ninguém, de nenhum desses povos, porque o Senhor, seu Deus, grande e temível, é que anda no meio de ti. Imagina Deus andando no meio daquele povo e destruindo, desbaratando todos os inimigos. Vai entregar todas as nações e vai colocar grande temor nelas do povo dele. Ele fala, as imagens dos seus deuses queimarás no fogo. Destruirá totalmente as suas imagens, os seus deuses, os seus ídolos. Não colocará coisa abominável dentro da sua casa. Imagens de esculturas são coisas abomináveis. Você não deve colocar isso dentro da sua casa. A sua casa tem que ser santidade ao Senhor. O Salmo 127 diz que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não encha a sua casa de bebida. Como você vai falar para um filho seu não usar droga, não beber? Se você bebe, bebida é droga. Se você cair numa blitz com um copo de cerveja, você vai preso. Pede Deus para te libertar hoje. Hoje muitos cristãos que já estavam libertos do álcool, através da libertinagem de muitos pastores progressistas, estão voltando a beber, voltando a ter uma vida mundana. Ou seja, estão desconvertendo. Coisa impressionante está acontecendo hoje no nosso meio. E ele fala, guardarás todos esses mandamentos que o Senhor, teu Deus, te ordena. E lembrará de todo o caminho por qual o Senhor te guiou durante esses 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Dá glória a Deus quando está tudo bem, qualquer um dá. E muitas vezes Deus deixa a gente entrar na prova. Nós temos que lembrar que durante a nossa peregrinação, teremos o dia mau, teremos lutas, dificuldades, com uma vantagem. O Deus fiel, o Deus poderoso, o Deus de amor prometeu que jamais nos deixaria. E também não daria provação maior
do que a gente não possa suportar, e juntamente com a provação, ele vai prover o livramento. Creia nisso. Então Deus provou eles para ver o que estava no seu coração e deixou eles ficarem no aperto, para que eles saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Você vai ver Jesus repetindo essas mesmas palavras para o diabo no deserto, em Lucas capítulo 4, quando o Espírito leva ele para ser tentado. Assim como Israel ficou 40 anos, Jesus vai ficar 40 dias, um dia por cada ano. E nessa primeira tentação, o diabo fala, se você é filho de Deus, ele estava 40 dias sem comer nem beber, manda que essas pedras se transformem em pão, e ele fala o que você está aí estudando em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Ele diz, nunca envelheceu as suas vestes nesses 40 anos, e assim como um homem disciplina ao seu filho, assim te disciplina o Senhor. Leia Hebreus 12:6, fala assim, que homem há que o Senhor não disciplina, e que não é para você ficar chateado quando entrar na disciplina do Todo-Poderoso, porque Deus corrige o filho a quem ama, e se a gente estiver sem disciplina, logo nós não somos filhos, somos bastardos. O escritor de Hebreus, ele repete essa passagem, né? Em Hebreus 12:6. E ele fala, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, porque ele te fará herdar essa terra. E ele repete que ele sustentou eles também durante esses 40 anos, com o maná, algo inédito, algo que seus pais não conheciam. Nós já estudamos sobre o maná, como que ele caía, que eles faziam bolos dele e comiam durante esses 40 anos. Nunca faltou o alimento e a roupa deles não envelheceram. E Deus de dia era a nuvem, e de noite era a coluna de fogo, guiando esse povo, caminhando no meio desse povo, dando a vitória para esse povo, até que toda aquela geração que duvidou, aquela geração dos 10 espias, que tinha posto o Senhor à prova 10 vezes, morresse no deserto. Quem ia tomar posse agora seriam seus filhos, Josué e Calebe, porque eles confiaram e acreditaram no Senhor. Entrar na terra é para lembrar do Senhor seu Deus, é porque Ele que te dá força para adquirir riqueza. E Ele dá um recado, se esquecer do Senhor seu Deus e seguires os deuses dessas nações e os servires, o Senhor te perseguirá como perseguiu estas nações. E Moisés fala agora que o Senhor seu Deus iria diante deles como um fogo consumidor, e que entregaria nas mãos deles os inimigos. Não é pela sua justiça e nem pela sua bondade que Deus vai te dar essas nações, mas é pelas maldades desses povos que Deus vai destruir diante de ti e colocar eles dentro daquela terra. Ou seja, aquela malignidade trouxe a destruição daqueles povos, o fato deles serem maus. O povo moabita sacrificava a Moloque, sacrifício humano. Moisés agora lembra eles do acontecimento do bezerro de ouro. Acho que ele ficou 40 dias, 40 noites no monte, não comeu nem bebeu, recebeu as tábuas. E Deus fala que o povo que ele tirou do Egito estava prostituindo diante de outros deuses. Depois de tudo que Deus fez, a primeira oportunidade eles voltam a servir os deuses do Egito. Apis é o nome do deus bezerro de ouro. Teve um morticínio, mas Deus não eliminou o povo, e Moisés clamou, intercedeu, entrou na brecha por aquele povo, e o Senhor perdoou, teve misericórdia e continuou guiando eles. E Moisés fala, rebeldes foste contra o Senhor, desde o dia que eu vos conheci. Deus te abençoe e te guarde, que você persevere em seguir o Senhor, em obedecer o Senhor, em andar nos caminhos do Senhor, todos os dias da sua vida, até a volta de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe e fique na paz.